Tem uma postagem que pipoca todos os anos nas redes sociais e ela mostra um panfleto do supermercado Extra lá de novembro de 2000. Nesse panfleto é possível ver que os produtos básicos, o arroz principalmente, ele custava muito mais barato do que ele custava hoje. Esse tipo de postagem, ele causa uma comoção muito grande nas pessoas e elas passam a acreditar friamente que elas perderam muito poder de compra, né? Mas será que isso é verdade mesmo? Vamos analisar um pouquinho melhor esse tipo de postagem? Para começar, a gente tem que falar de inflação. E o que é a inflação? A inflação, ela é um aumento de preços que acontece dentro das economias. Para existir um livre mercado, para existir o capitalismo, a inflação ela é um efeito colateral e ela é um efeito que não tem como ser expurgado do capitalismo. Tá? Ele sempre vai gerar pressão inflacionária, não importa o modelo que ele atue. Então, hoje não existe um livre mercado sem inflação. O que existe são inflações controladas, né, dentro de uma meta estabelecida pelos governos. Então a gente tem aí, e nós temos aqui no Brasil também, uma meta de inflação que a equipe monetária define para perseguir. Então esse seria o nível saudável de inflação, né, que a gente poderia ter dentro do país. No caso do preço do arroz, é muito importante você entender que em novembro de 2000, o arroz custando R$ 3,28, como está nesse panfleto, em contrapartida, ele vem com um salário mínimo de R$ 151. Então, em novembro de 2000, o salário mínimo era de R$ 151. Com esse salário mínimo e com esse preço de arroz, nós conseguíamos comprar em torno de 46 sacos de arroz. Né? Trazendo para os valores de hoje, então a gente tem um salário mínimo aí de R$ 1.412 e nós temos um preço de arroz variando em torno de 28, 29 até 30, dependendo da região que você mora. Fazendo o mesmo cálculo, né, do preço do arroz, a gente consegue comprar, com o salário mínimo de hoje, um total de 48 sacos de arroz. Então, quando a gente bota essa continha aí na ponta do lápis, é possível ver que a gente não perdeu poder de compra com o arroz, né? Muito pelo contrário. Hoje você compra mais arroz do que você comprava na década, né, de 2000. Ele custando R$ 3,28. Então hoje ele custando R$ 28, R$ 29, mesmo assim você consegue comprar mais arroz, porque a gente tem o crescimento aí do salário junto com o crescimento do preço das coisas. Quando a gente analisa assim, o aumento de preços e se a gente realmente perdeu o poder de compra, é muito importante você entender que a formação de preços ela segue inúmeros microconceitos, né, e microfatores que vão influenciar nesse preço final do produto. Então, no caso de produtos agrícolas, como o arroz, como a soja, como o feijão, a gente tem a questão climática, né, então tem anos que a gente tem uma crise climática que gera estiagem, que gera secas, que prejudica as safras, né, de produção agrícola. Isso vai impactar no preço final das coisas. Então, se a gente tem aí um preço de combustível em alta no planeta, né, no mercado internacional, isso vai impactar também o preço final dos produtos aqui dentro, uma vez que eles precisam ser distribuídos e a gente utiliza do combustível para fazer essa distribuição. Então é muito difícil a gente pensar em aumento ou diminuição do nosso custo de vida, do nosso poder de compra, sem fazer essas análises micro, né, como é o caso do arroz.